E aí, meu povo do canal Causas de Cordel, tô aqui para lembrar vocês de se inscreverem no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações. Assim, você não perde nenhuma novidade. E se você quiser fazer parte dos nossos colaboradores e ter seu nome nos créditos finais de nossas animações, é só se tornar membro do canal. E agora, deixa um like e vamos embora ver esse vídeo, rapaz! A madrugada do lobisomem. Eram as 11h30 da noite daquela quinta-feira, quando Juliana voltava pela rua que todos os dias passava. Mas naquele dia, existia algo de estranho no ar da noite. Juliana trabalhava num call center e, apesar de largar um pouco mais cedo, voltava aquela hora por causa da demora do ônibus. Ali no bairro de Nova Descoberta, todo mundo falava da história de um lobisomem que muita gente dizia ver e ouvir durante as noites. Por isso, não tinha um pé de gente na rua àquela hora. Morria de medo desses causos, mas não podia perder aquele emprego. Era mãe solteira e tinha um filho de apenas 1 ano. Naquela noite, Juliana tinha a sensação de que era observada. Olhava para trás, mas não via ninguém. À noite, era um silêncio só. Aquele uivo gelou a espinha de Juliana e oriçou todos os cachorros da rua. Se tremeu todinha e pensou em correr, pois já estava perto de sua casa. Ela se perguntava como seria possível aquilo, pois sempre tinha ouvido que lobisomens eram só lendas. Parou no meio da rua. Lá na frente tinha alguma coisa se escondendo atrás de uma árvore. Começou a fazer uma oração. O que quer que fosse aquilo, estava se escondendo, pois tinha visto Juliana. E com certeza aguardava só ela passar para que pudesse atacar. O coração da moça estava acelerado, a ponto de pular fora do peito. Outro uivo fez estremecer mais ainda a pobre moça. Começou a voltar lentamente. A criatura, ao perceber que ela voltava, pulou fora de seu esconderijo. Era um ser horrível, de aparência de cachorro misturada com ser humano. Aquela criatura deu um passo na direção de Juliana. Juliana correu o mais rápido que pôde, sem olhar para trás. A sensação de que aquela coisa a perseguia era enorme. Chegou até a parada onde tinha descido do ônibus há poucos minutos. Algumas pessoas que estavam por ali nada viram. Decidiram ir até a rua e observar. Mas não viram nada. Juliana ligou para o pai, que foi buscá-la na parada e assim a levou para casa. A madrugada começou com um uivo terrível. Quem ouviu se escondeu embaixo do lençol. Mas para Silas, a coisa era pior. Trabalhava como cobrador de ônibus e saía aquelas horas para trabalhar. Já estava acostumado a ver vultos e sons estranhos pela madrugada. Mas naquela noite, aquele uivo estremeceu o rapaz. Tinha sido bem perto dele. Já tinha ouvido histórias de lobisomem ali no bairro, mas nunca acreditou. Mesmo assim, apressou os passos para passar logo por aquela rua, pois era uma rua muito comprida e não tinha para onde fugir. De repente, Silas ouviu passos atrás dele. Não teve nem coragem de olhar para trás. E quando tentou, sentiu a cabeça resistir em olhar. Era uma rua muito longa, até chegar na parada onde o ônibus da empresa levaria todos os trabalhadores rodoviários para a garagem. Silas percebeu que os passos que ouvia também aumentaram a velocidade. Sentiu uma dormência nas pernas chegando. Parecia que a qualquer momento ia cair no chão.
quando viu aquele rosnado. Silas não pensou duas vezes e correu, tirando forças de ninguém sabe onde. Antes de chegar no cruzamento, olhou para trás e viu aquela coisa peluda e toda preta, que não correu atrás dele, permanecendo no mesmo lugar. Eram as 2 da madrugada, quando Silas contou aos colegas de trabalho seu encontro com aquela besta fera. Os colegas riram e não perderam a chance de fazer piadas com ele. Por volta das 4 da manhã, o guarda noturno Joel passava pitando por uma das ruas quando pensou ter visto algo peludo pulando o muro de uma das casas, mas deixou para lá. Devia ser só impressão sua. Ele sabia que na madrugada tudo ganha forma e som assustador. Dulce acordou com aquele som de pulo no quintal. Achou que tinha sido num sonho. Na verdade, ela estava tendo um pesadelo. Sonhava que um cachorro grande corria atrás dela e já estava quase alcançando quando acordou. Por isso, não incomodou Felipe, seu marido, pensando ser apenas o barulho no pesadelo. Tentou voltar a dormir, mas aquela sensação ruim do pesadelo parece que tinha ficado com ela. Fazia muito calor aquela madrugada em Recife, como sempre era de costume. Por isso, o casal sempre deixava a janela entreaberta para entrar um ventinho. Dulce achou que devia abrir um pouco mais para ventilar mais o quarto. Viu 2 olhos vermelhos e horríveis olhando para ela da janela. Soltou um grito tão alto que fez Felipe pular da cama. Logo, contou ao marido que correu para pegar um porrete para meter naquela coisa. Acendeu a luz do quintal e foi quando ouviu o som de um baque. Algo pesado como uma pessoa tinha batido no chão do outro lado do muro, já na rua. O quebrar da barra do dia já clareava a cidade. E era mais ou menos umas 10 para as 5 da manhã. Foi justamente nesse horário que seu Everaldo, da padaria, viu um homem nu entrando dentro da casa em construção abandonada que ficava na esquina da rua. Não disse nada a ninguém e pensou ser apenas algum bebo ou algum doido. O lobisomem de Câmara Cascudo. Uma das histórias mais extraordinárias é a do vaqueiro José Francisco de Paula, morador da fazenda São Tomé, município de Santa Cruz, no Rio Grande do Norte. Ponto obrigatório de passagem pelos comboieiros e compradores de sal e peixe voador. No alpendrado, quase sempre estavam 5 ou 6 vaqueiros ou mascateadores que, depois de uma ceia, contavam casos e brigas. Uma noite, em que José Francisco estava apenas com sua mulher, ouviu-se o latido desenfreado dos grandes cães de caça que o sertanejo possuía. Não prestou atenção, mas em cada semana, na noite de quinta para sexta-feira, os cães acuavam furiosamente. José Francisco, numa noite alta, entreabriu a janela e viu passar, seguida da matilha enfurecida, um animal corpulento, meio baixo, roncando e batendo insistentemente as largas orelhas de burro. Vindo, dias depois, um comboio a ranchar-se na fazenda, José Francisco contou o episódio. Era noite fatídica. Um dos comboieiros explicou que o bicho batera em boa porta. Ele trazia justamente cera benta, e besuntando uma das balas da Winchester, declarou-se pronto para desencantar o fantasma. Ao nascer da lua, pelas 11h, ouviram a trovoada dos cães de caça e a marcha resfolegada de um animal. Saíram todos e fizeram tocaia. O vaqueiro escolhido escondeu-se perto de uma barranca do rio, agora seco pelo verão escaldante. De repente, um vulto negro passou, sacudindo as orelhas. Descargas estrondaram, clareando o escurão que o luar não vencera. O bicho, incólume, rumara num rosnado aterrador a caminho do rio. O vaqueiro, dormindo na pontaria, alvejou-o com um tiro fulminante. O animal, num ronquejo horrendo, caiu pela barranca do rio. Correram todos para ir ver. Era um lobisomem. A bala com cera benta
o matara. Ferido pela morte, o animal ainda não havia se transformado inteiramente. Da cintura para baixo, assemelhava-se a um porco, sarrudo, cheio de lama e de garranchos sujos nos cascos das patas. Da cintura para cima, era um homem moreno claro, forte, de nariz aprumado, cabeleira fina, anelada e com as mãos fechadas na última convulsão. Enterraram-no ali mesmo, sem cruz, sob um montão de pedras, sinalando o local. José Francisco de Paula mudou-se para Estivas, no município de Ceará-Mirim, onde morreu anos depois, sem nunca esquecer a noite daquela caçada impressionante. O lobisomem de Nossa Senhora Aparecida. Esse caso aconteceu há mais ou menos uns 20 anos lá em Nossa Senhora Aparecida, no Sergipe. Pedro tinha acabado de largar do trabalho muito cansado e o corpo só pedindo cama. Mas chegando na frente do terreiro de casa, ele viu um vulto negro perto da porta. Se assustou. Quem podia ser? Avivou a vista enquanto ia chegando mais perto. E de repente percebeu que não tinha mais nada. A noite estava muito escura e nem a lua era capaz de iluminar o chão. Pedro pensou que fosse obra do sono, que estava lhe pregando uma peça. Antes de entrar, Pedro olhou ao redor e tudo parecia calmo. Foi quando viu na frente do cercado uma coisa que parecia ser aquele mesmo vulto que tinha visto na porta, só que parado. Fechou os olhos mais uma vez e a figura sumiu. "Eita, sono da peste", falou ele. Entrou em casa e se preparou para tomar um banho e cair na cama. Pegou a toalha e foi quando ouviu umas passadas no quintal. Parecia que alguém tinha chegado para visitá-lo. Se preparou para ouvir as batidas na porta, ou então alguém chamando por ele, mas nada. Esperou mais alguns minutos e nada aconteceu. Os passos continuavam lá fora e só pararam quando Pedro se aproximou da porta. Acendeu o bico de luz do terreiro e devagar abriu a porta. Olhou ao redor e sentiu um vento frio e forte que soprava as folhas secas do terreiro. Não tinha nada além do terreiro vazio. Ao lado estava o banheiro, que ficava a uns 5 metros de casa. A lâmpada não era muito forte e mal dava para iluminar o caminho, mas era o suficiente para fazer Pedro ver o banheiro. E sem se importar com aquelas visagens, ele caminhou para tomar o banho. Pedro tentava não ligar para aquela sensação de que era observado. Imaginava que estava impressionado pelas visagens que o sono estava lhe dando. Foi quando de suas costas ouviu aquele rosnado. Pedro se virou rapidamente e viu aquela coisa encurvada. Não dava para ver direito o que era, mas parecia um homem barbudo e cabeludo com pelos nas costas. Mas os olhos pareciam 2 bolas de fogo. Pedro foi andando de costa bem lentamente enquanto aquele vulto se aproximava na mesma medida. O coração estava pulando tanto que era quase possível se ouvir do lado de fora. Aquela coisa continuava a rosnar com muito ódio para Pedro. Nenhum animal jamais agiu daquele jeito. Só podia ser um amaldiçoado de um lobisomem. De repente, Pedro deu uma carreira que chegou até a porta de sua casa, entrou e fechou. A criatura, pega de surpresa, não imaginava que ele fosse fazer aquilo. Estava quase botando os bofos para fora. Uma batida na porta. Aquele lobisomem tentava arrombar a porta. Pedro se afastou e lamentou não ter nenhuma arma para se proteger daquela criatura. Aquele uivo fez gelar a espinha de Pedro. Não tinha mais dúvidas. Era mesmo um lobisomem.
Trancado em casa, Pedro ouvia aquela criatura rondando a casa. O lobisomem ia de um lado ao outro. Com certeza, procurava um jeito de entrar em casa. De repente, tudo silenciou. Pedro pensou: esse desgraçado quer me enganar, fingindo que foi embora só para mim abrir a porta. Apagou a luz de dentro de casa, deixando só a luz do terreiro acesa. Foi quando viu algo se mexendo, iluminado pela lâmpada de fora. Era o lobisomem, tentando ver pelas frestas da porta se via Pedro dentro de casa. Pedro pegou uma faca da cozinha, enfiou a faca na fresta e ouviu aquele berro terrível. Em seguida, ouviu a carreira que o lobisomem deu para longe. Pela manhã, Pedro acordou e pensou que tudo tinha sido só um sonho, mas ao sair, encontrou em frente à porta de casa manchas de sangue podre e fedorentas. Não era um sonho. Ele tinha sido visitado por um lobisomem.